A gente está acompanhando Jesus nos evangelhos da seguinte perspectiva. Começamos com o evangelho de Marcos e vimos todas as vezes em que a palavra evangelho aparece em Marcos e como é que isso se colocava no ensino de Jesus e o que ele passava para a gente a respeito de evangelho nos seus ensinos. Agora nós fomos para Mateus e estamos vendo o reino em Mateus. Jesus e o reino no Evangelho de Mateus, uma vez que a palavra reino é uma das palavras de destaque do Evangelho de Mateus. É a maneira como Mateus narra aquilo que Jesus Cristo ensinou e o que Jesus Cristo fez, parte da perspectiva do reino e de tudo que dessa perspectiva a gente pode aprender sobre o que Jesus veio revelar a nós a respeito de Deus e seus propósitos. Eu já comecei falando da primeira aparição da palavra reino no capítulo 4, que é a primeira vez em que a palavra reino aparece. Jesus começou o seu ministério anunciando o reino. É dessa forma que Mateus menciona a palavra Basileia, ou a palavra reino, pela primeira vez. Nós, diferentemente do que a gente fez com Marcos, não vamos ver todas as vezes que a palavra reino aparece, porque em Marcos a palavra evangelho só aparecia 8 vezes, então foi fácil, a gente pegou em 8 mensagens, resolveu o assunto. A palavra reino no Evangelho de Mateus aparece mais de 20 vezes. Então é óbvio que a gente não vai ficar passo a passo vendo cada vez que a palavra reino aparece. Eu vou destacar nessas mensagens sobre o Evangelho de Mateus e o reino, ou a mensagem de Jesus em Mateus e o reino, eu vou destacar aquelas vezes, aquelas ocasiões mais importantes em que a palavra reino aparece. E é o que eu vou fazer agora, não exatamente agora, mas depois da gente conhecer os nossos visitantes. Queria apresentar aqueles que estão nos visitando, primeiro dar as boas-vindas àqueles que estão acompanhando o nosso culto pela internet. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o nosso culto, mande uma mensagem para a gente, mande seu pedido de oração, a gente quer orar por você. E se você está visitando a gente, fique em pé no lugar em que você está, para que a gente possa reconhecer você. Nossa equipe de recepção quer deixar uma lembrança com você. As pessoas que são da igreja, que estão próximos, cumprimentem esses nossos visitantes. Muito obrigado pela presença de vocês. São muito bem-vindos. Podem sentar-se. Bom, a segunda oportunidade que eu quero destacar da aparição da palavra reino é num trecho que nós conhecemos muito bem. Aliás, o bloco todo é muito bem conhecido, que é o Sermão do Monte, que no Evangelho de Mateus ocupa 3 capítulos. No Evangelho de Marcos, que veio por uma outra tradição, ele é mais conciso, ele ocupa só 1 capítulo. Mas aqui em Mateus, dessa tradição que Mateus recebeu, ele é uma versão mais expansiva, mais abrangente, mais detalhada. O Sermão do Monte se tornou uma das passagens bíblicas mais conhecidas e mais respeitadas do Evangelho, a ponto de o Mahatma Gandhi, o líder espiritual da Índia e que levou a Índia à sua independência da Inglaterra, Gandhi disse que se os livros do mundo se queimassem e restasse apenas o Sermão do Monte, o mundo já teria material suficiente para refletir e se tornar um mundo melhor. Então é um trecho das Escrituras que é tremendamente respeitado e conhecido.
E dentro do Sermão do Monte, o que também é muito conhecido é o seu prólogo, que nós chamamos de bem-aventuranças. Nós temos nessa introdução que é feita ao Sermão do Monte, esse trecho das bem-aventuranças reúne 8 virtudes, que são chamadas aqui no Evangelho de Macarios, ou bem-aventurança, que é o Ashrei do Antigo Testamento, que é a palavra hebraica do Antigo Testamento. Então você abre no livro de Salmos, por exemplo, o primeiro salmo já começa com a expressão bem-aventurado é aquele. E essa expressão bem-aventurado, ou Ashrei, ela se repete várias vezes em alguns textos importantes do Antigo Testamento. No grego, a palavra é Makarios, que é a tradução de Ashrei. E você encontra também essa expressão Makarios em vários momentos do Novo Testamento e de maneira mais específica aqui no que chamamos de bem-aventuranças, porque todas essas 8 virtudes começam com a expressão bem-aventurados, ou bem-aventurado aquele que, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os justos, bem-aventurados os pacificadores, e por aí vai. A palavra Makarioi é erroneamente traduzida como felizes, em algumas versões, em algumas traduções mais populares. Mas essa tradução, felizes, de certa forma empobrece bastante o significado de Makarios, ou o significado de bem-aventurado. Bem-aventurança não quer dizer necessariamente feliz. Porque, por exemplo, Jesus Cristo diz, bem-aventurados vocês são quando perseguirem vocês, injuriarem vocês, caluniarem vocês. E ninguém se sente feliz sendo perseguido, injuriado e caluniado. Então não há essa correspondência direta com a ideia de felicidade. Até porque felicidade não é uma coisa que a gente encontra. Ela não é um estado permanente. Tem dia que você está feliz, tem dia que você não está. Tem dia que você se sente feliz, tem dia que você não se sente feliz. Isso varia muito dependendo da circunstância, da situação que você está vivendo. E essas virtudes não têm a ver com o que sentimos. Não tem a ver com o nosso estado emocional. E não tem a ver com a circunstância em que estamos. A melhor tradução que eu encontrei para a palavra Makarios, que é traduzida como bem-aventurado, é a ideia de andar sem tropeçar. Então, o bem-aventurado é aquele que está caminhando e não tropeça. Ou faz no máximo para evitar que tropece. Então, o manso está andando sem tropeçar. Se ele é manso, ele está andando sem tropeçar. Se ele é justo, ele está andando sem tropeçar. Se ele é pacificador, ele está andando sem tropeçar. Se ele é misericordioso, ele está andando sem tropeçar. Essas são as bem-aventuranças que aparecem nessa lista de 8 virtudes. A palavra reino, reino de Deus, ou reino dos céus, que é a mesma coisa. Quando a gente fala em reino de Deus, a gente está falando do reino em que Deus é soberano. Quando a gente fala em reino dos céus, está falando no reino do alto, que não é o reino de baixo. A gente sabe que quando Jesus Cristo falava em reino de Deus, ele estava falando de algo diferente dos reinos dos homens, ou dos reinos que conhecemos como seres humanos aqui. Então, o reino de Deus é aquele em que Deus é soberano, ou o reino dos céus é aquele reino do alto, que não é dessa realidade em que estamos. O reino de Deus, ou o reino dos céus, aparece nessa lista em 2 versículos. Aparece logo na primeira bem-aventurança, a primeira bem-aventurança, ou a primeira virtude, ou a primeira condição que faz com que nós não tropecemos,
está no verso 3. Bem-aventurados os humildes, em outras versões vem os pobres em espírito, em outras versões ainda vem os empobrecidos em espírito. Bem-aventurados, ou andam sem tropeçar, andam retamente, os humildes, os quebrantados, os contritos, pois deles é o reino dos céus. É a primeira vez em que nessa lista de 8 aparece a palavra reino. A segunda vez é na última virtude. São 8. A humildade é a primeira. Bem-aventurado o humilde, o pobre em espírito, o quebrantado, o contrito, porque dele é o reino dos céus. O reino do alto é dele que é humilde. A segunda vez é na última, lá no versículo 10. Quando Jesus Cristo diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, tanto na primeira virtude, a humildade, quanto na última virtude, a resistência, está sendo feita referência ao reino dos céus, ou reino de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. O sentido de reino aí. Por que está nesse contexto das bem-aventuranças, isso que abre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma série de ensinos de Jesus que são profundamente éticas, ou seja, tem a ver com o nosso comportamento, com nossa conduta, com a nossa maneira de andar. Todo o ensino do Sermão do Monte, ele é eminentemente ético, ele é eminentemente comportamental, ele tem a ver com nossa maneira de viver. E para abrir esse manual de comportamento, esse manual de conduta, Jesus começa dizendo, vocês têm que ter essas virtudes para ter o resto. Para conseguirem fazer tudo aquilo que eu vou falar e que ele fala nos capítulos 5, 6 e 7, para vocês conseguirem, vocês precisam ter inicialmente essas virtudes. E aí ele começa. Vocês precisam ser humildes, vocês precisam ser mansos, precisam ser misericordiosos, precisam ser justos, precisam ser pacificadores, precisam ser limpos de coração, precisam ser resistentes. Bem, humildade e resistência. Jesus Cristo está sendo bem claro. Aqueles que são humildes, contritos, quebrantados, e os que resistem na defesa da justiça, e aí ele vai explicar isso nas palavras seguintes, e se forem perseguidos por minha causa e por causa dessa justiça, vocês resistem. Tem reino de Deus aí. A humildade e a resistência estão agora relacionadas diretamente com essa manifestação do reino de Deus na nossa vida, ou do reino do alto na nossa vida. Bem, tem 3 questões com referência a isso que eu queria então transformar essa noite em coisas bem práticas para a gente. A primeira é a seguinte: essas virtudes, quebrantamento, contrição, humildade, seja lá como você quer chamar isso, e resistência, elas têm a ver, primeiro, com coisas que Deus faz dentro da gente. Tem a ver com o que Deus está fazendo dentro de cada um de nós. É significativo aqui nós nos lembrarmos então que quando Jesus Cristo fala em reino, ele não está falando de um reino político, estrutural, geográfico, topográfico, fronteiriço, com exércitos, com governantes, com trono, com palácios. Não está falando nada disso. O reino aqui tem a ver com o que Deus está fazendo dentro da gente.
trabalhando dentro da gente para que a sua vontade seja feita em nós. Onde a vontade de Deus está sendo feita, você tem ali o reino de Deus. Jesus deixa isso muito claro quando ele diz, por exemplo, em Lucas, olha, quando disserem a vocês, o reino está lá ou o reino está acolá, não acreditem, porque o reino está dentro de vocês. E muito especialmente quando diante de Pilatos, sendo julgado por Pilatos, Jesus Cristo diz, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu chamaria os meus serviçais e eles viriam. Mas o meu reino não é daqui. Quer dizer, diante de Pilatos, que era a representação oficial do Império Romano na Judéia, que era uma autoridade governamental do reino constituído de Roma, Jesus dizia, o meu reino não é como o reino de Roma. O meu reino não é como o reino de nenhum lugar da terra. O meu reino não é desse mundo, ele não se estrutura como os reinos do mundo se estruturam. E o conteúdo desse reino não é o mesmo conteúdo dos reinos do mundo. O meu reino é de outra esfera. O meu reino é de outra ambiência. O meu reino é de outra realidade. Então, Jesus está mostrando de que forma o seu reino existe para a gente. O reino de Deus é uma experiência interior, nossa, e tem a ver com o que Deus está fazendo dentro de cada um de nós. Então, nesse sentido, o reino de Deus e o que Ele está fazendo em cada um de nós começa imediatamente com a humildade. É essa primeira virtude que abre a porta para todas as outras virtudes e que é uma espécie de início de trabalho de Deus em nós, que é esse quebrantamento essencial, essa contrição essencial, e que abre as portas para tudo o que o Evangelho vai fazer em nossa vida e que não pode fazer e não vai fazer se nós não iniciarmos desse ponto, nos quebrantando de corações contritos, humildes. A ideia da humildade tem a ver com essa consciência do que somos e de como dependemos de algo que é maior do que nós. É o que se coloca contrariamente à nossa arrogância, à nossa soberba, ao nosso orgulho. E não é à toa que quando Jesus diz às pessoas que querem segui-lo, que a primeira condição é que elas neguem-se a si mesmas, tomem cada dia a sua cruz e o sigam, esse negar-se a si mesmo e tomar a cruz, é a descrição que Jesus faz para esse quebrantamento do coração, para essa contrição interior, para essa humildade do coração diante de Deus. Deus não pode ser visto, mas se deixa buscar pelos corações que se quebrantam, é o que diz o autor de Hebreus. Então, nesse sentido, o que Jesus está deixando bem claro a respeito do reino, é que o reino começa na gente quando há um quebrantamento interior nosso, quando há essa mudança interior da nossa compreensão de nós mesmos, quando é essa aceitação da nossa dependência de alguém que é mais forte e maior do que nós, e como isso muda tudo na nossa cabeça e no nosso coração. É também algo que Deus está fazendo dentro de nós para nos tornar resistentes. A nossa resistência às perseguições, aflições, aqui, a resistência aqui tem a ver com essas pressões,
com essas tribulações que a gente sofre na vida. E que não precisa ser exatamente uma perseguição como era a perseguição romana, por exemplo. Começou a perseguição judaica, os judeus perseguindo os primeiros cristãos, e depois veio a perseguição romana, mais estruturada, criando leis de perseguição, inclusive. Não precisa ser isso. A gente também sofre perseguições da própria vida. Nós passamos por tribulações, aflições, momentos difíceis, opressões, em que nos sentimos achatados pelas circunstâncias, a nossa fé é colocada em risco e em prova. Então o que Jesus diz, olha, aquele que resiste, por causa desse amor ao reino, desse amor à justiça do reino, desse amor a mim, essa resistência, sem dúvida alguma, essa resistência vem primeiro desse quebrantamento. Prestem bem atenção nisso. Aquele que não se deixa derrubar por dentro, será derrubado pelas circunstâncias. Ou na lógica paulina, da segunda carta aos Coríntios, é quando sou fraco que eu me torno forte. É quando eu reconheço minhas fraquezas e me quebranto e fico contrito e humildemente reconheço a minha dependência de Deus, é que eu me torno forte. O contrário também é verdadeiro. Se eu permaneço na minha arrogância, no meu orgulho, na minha soberba, eu sou derrubado às vezes. Não precisa nem ser um vento, basta ser uma brisa. Reino de Deus tem a ver com esse trabalho que Deus está fazendo dentro da gente. De quebrantamento, de contrição, da nossa dependência dEle, da nossa humildade. E por causa dessa nossa experiência de contrição e quebrantamento, desse nosso fortalecimento interior, porque quanto mais humildes e dependentes de Deus, mais fortalecidos nós somos. É disso que Jesus está falando. É dessa maneira que o reino de Deus é trabalhado dentro da gente. Então, a primeira coisa que reino de Deus significa aí, é algo que está acontecendo por dentro. Não é algo visível, não é uma estrutura visível, mas é algo que está dentro de mim a partir da minha experiência existencial com Jesus e com o Evangelho. O reino de Deus é o que Deus está fazendo aqui, no meu interior, em termos de me tornar cada vez mais contrito, quebrantado e dependente da sua graça e compreendendo a sua graça, e por causa disso, cada vez mais resistente. Bem, a segunda coisa é que reino de Deus tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. E aí, de novo, nós voltamos a essas duas virtudes, a humildade e a resistência. Porque nosso relacionamento com Deus tem a ver com essas duas coisas. Eu havia dito agora há pouco que nós só podemos nos relacionar com Deus a partir da humildade, a partir do quebrantamento, a partir da contrição. Ora, vamos voltar ao episódio do publicano e do fariseu em Lucas, subindo ao templo para orar. E o fariseu dizendo: eu te agradeço, ó Deus, porque eu não sou como esse cobrador de impostos, que cobra impostos dos meus conterrâneos judeus para pagar os invasores romanos. Eu não sou como esse pobre diabo, mas jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho. E enumera algumas das suas qualidades religiosas. Enquanto o publicano, no átrio, sem se sentir digno nem de entrar no templo, no átrio, bate no peito, que é uma expressão que até hoje a gente vê no Oriente Médio acontecer essa demonstração de tristeza, né? De luto, de perda,
bate no peito, rasga a roupa. É uma expressão de tristeza tipicamente oriental. Batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus conta isso para os discípulos e diz: olha, o fariseu saiu de lá como entrou, mas aquele publicano saiu justificado. Isto é, vejam, os dois subiram, só que um subiu e subiu, o outro subiu ao templo e desceu. Esse que subiu ao templo e subiu diante da presença de Deus, saiu de lá do mesmo jeito. Esse que subiu ao templo e desceu diante de Deus, foi elevado pelo Senhor. Porque no reino de Deus a lógica é essa: os humildes serão engrandecidos, os humildes serão elevados. Cântico de Maria, chamado Magnífica. Deus derruba dos seus tronos os soberbos e os ricos e exalta os humildes e os pobres. É a lógica do reino de Deus. Então, humildade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Não existe esse relacionamento com Deus que não parta dessa humildade, desse quebrantamento, dessa contrição interior. Mas tem a ver com resistência também. Jesus Cristo diz: bem-aventurado o que resiste, permanece fiel à minha justiça, aos meus ensinos, a mim como pessoa. Essa nossa resistência tem a ver com a nossa fidelidade a Deus, ao Evangelho, ao que Jesus ensinou. Então, o reino de Deus se manifesta sempre que nós somos fiéis ao que Jesus ensina. A justiça do reino. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Tem a ver sim com a nossa fidelidade. Quando Jesus nos chama para sermos discípulos dele, ele espera a fidelidade. Quando Jesus nos chama para segui-lo, ele espera fidelidade. Quando Jesus nos ensina e quer que nós pratiquemos seus ensinos, ele espera fidelidade. Eu tenho ultimamente procurado ler teólogas, que é uma voz muito calada dentro da teologia. Você conhece muito teólogos e poucas teólogas. E eu tenho me interessado muito em ler as teólogas ultimamente, para saber esse olhar feminino do ensino das Escrituras, da interpretação das Escrituras. E tem uma teóloga chamada Mary Ann Brother, que me impressionou muito com um livro dela, em que ela diz: Jesus nunca nos pediu para amarmos nossa religião. Em nenhum trecho da Bíblia você encontra Jesus nos chamando para amarmos nossa religião. Jesus nos chama para amar pessoas. Jesus nos convoca a amar pessoas. E ela diz: a fronteira que eu coloquei para mim é a seguinte: se a minha religião me afasta das pessoas, eu deixo a minha religião e me aproximo das pessoas. Que era exatamente o que os fariseus faziam. A religião dos fariseus era afastar das pessoas. São pecadores e publicanos. Era a crítica que eles viviam fazendo a Jesus. O mestre de vocês anda com pecadores e publicanos. E a Mary Ann Brother coloca da seguinte forma: olha, se a minha religião me ensina a odiar as pessoas, a me afastar das pessoas, aí eu deixo a minha religião e fico com as pessoas. Porque Jesus me ensinou a amar as pessoas. Então essa resistência
tem a ver com sermos fiéis ao que Jesus ensinou, e a essência do que ele ensinou é isso: amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Jesus chegou a dizer que esse é o resumo de toda a lei. Os judeus tinham os 10 mandamentos, mas além dos 10 mandamentos, eles tinham 613 regras legalistas. 613 regras legalistas que os fariseus ficavam fuçando na vida das pessoas para saber se cumpriam aquelas 613 regras legalistas. Regras do tipo: você vai guardar o sábado, tá ótimo. E aí vinham as regras, o que você pode fazer e o que você não pode fazer no sábado. Uma, muito especialmente, dizia quantas mastigadas você podia dar no sábado. Que religião linda para seguir. Coisa fabulosa. E Jesus diz: olha, esqueçam isso tudo. Eu vou dizer para vocês o que vocês têm que obedecer. Eu vou dizer para vocês o que vocês têm que obedecer. Amem a Deus e amem o próximo. A lei é isso aí. Façam isso. Amem a Deus e amem o próximo, e vocês estão cumprindo a lei. É por isso que nessa igreja, quando chega no momento do ofertório, eu digo de forma muito clara, que ninguém dá dízimo, dá oferta por causa da lei de Moisés. Aqui a gente oferta e sustenta por causa da generosidade do coração. Porque amamos. Porque estamos conscientes da nossa participação na obra. E essa consciência em amor, em querer fazer a obra de Deus, mas não tem nada a ver com Moisés. E não tem nada a ver com Zacarias. Tem a ver com generosidade. Tem a ver com graça. Tem a ver com amor. Porque essa é a lei de Jesus, é a lei do amor. E é por isso que o que fazemos na igreja, não fazemos para conquistar um lugar no céu, porque isso Jesus já conquistou para a gente, até porque a gente não tinha como conquistar. O que fazemos na igreja, o que fazemos para o reino, o que fazemos para servir a Deus, é por amor, é por graça, e até porque Ele já pagou tudo e a gente não precisa pagar mais nada para ser salvo, para ser perdoado. Não tem dinheiro que compre meu perdão. Olha, eu posso me rastejar pela cidade inteira, e isso não compra o céu para mim. Eu posso subir e descer as escadarias da Igreja da Penha, e isso não compra o céu para mim. Aliás, eu nem preciso comprar o céu para mim. Jesus já comprou. O que eu preciso fazer agora é me lembrar disso e fazer com que isso valha a pena na minha vida. E me transforme numa pessoa que seja uma testemunha dessa graça e desse amor. É isso que dá sentido ao Evangelho, sabe? É isso que é reino de Deus. Então o reino de Deus tem a ver com essa nossa relação com Deus. E ponto. Humildade, resistência nessa fidelidade aos seus ensinos. E o amor é a essência dos seus ensinos. E a terceira e última coisa. Bom, reino de Deus e essas virtudes da humildade e da resistência tem a ver com o que Deus está fazendo dentro da gente. Reino de Deus tem a ver com nossa relação com Deus. E em terceiro lugar, reino de Deus tem a ver com o que Ele pode fazer através da gente, conosco, por meio de nós, como instrumentos dele, como instrumentos nas suas mãos. Então, quando ele fala de humildade, sejam humildes, é porque para nos usar como instrumentos, como veículos,
Ele precisa de pessoas que tenham a mente do servo, que queiram servir, para nos usar, para nos transformar em instrumentos do seu reino, em instrumentos da sua graça, em instrumentos do Evangelho. Ele precisa de discípulos de coração quebrantado, de coração humilde. Corações que estão sendo moldados por Ele. E quanto mais nós deixamos Jesus moldar o nosso coração, instrumentos mais úteis nós somos. É por isso que na profecia de Isaías aparece lá um texto em que Isaías diz: vocês pervertem tudo como se vocês é que fossem os criadores e Deus fosse a criatura. Ele é que é o criador e vocês são barro maleável em suas mãos. E aí você vai numa olaria, vai ver um oleiro trabalhando, como é que ele faz aquele vaso de barro, como Jeremias foi, e como Jeremias viu, e viu o oleiro pegar o barro e trabalhar o barro, e depois viu aquele vaso de barro se quebrar na sua mão, e o oleiro começar com mais outro barro, e começar de novo. E Jeremias lá, dizendo: é assim que ele quer trabalhar com vocês, sejam esse barro na mão dele, para que ele varça o jarro que ele quer de vocês. É o que Jeremias vai dizer, é o que Isaías vai dizer também, quando ele diz: olha, seja um barro maleável nas mãos do Senhor. Essa humildade tem a ver com nos deixarmos trabalhar por Deus. Porque quanto mais Ele vai trabalhando na gente, no nosso caráter, na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso jeito de ser, instrumentos mais úteis nós seremos nas mãos dEle. Então tem a ver com o que Deus pode fazer através da gente, para realizar sua obra, para abençoar as pessoas. E quanto à resistência também. De que maneira Deus pode usar servos que são fiéis, servos que são obedientes, servos que são apegados aos seus ensinos e ficam agarrados nos seus ensinos e usam os ensinos de Jesus como padrão da sua vida. É como Jesus também vai trabalhando nossa vida para poder nos usar como instrumento para Ele. Para poder fazer de nós esses vasos de barro que pode ser trabalhado. Há os que não querem. Há os que querem eles mesmos dar feitio à sua própria vida. Podem tentar. Mas no raciocínio de Isaías e no raciocínio de Jeremias, era muito difícil imaginar que o barro por si mesmo vai conseguir fazer alguma coisa boa. E que é melhor então estar nas mãos de quem sabe fazer. Aquela criança com a mãe na venda, aquela história antiga. Vou contar porque aqui não tem gente antiga, então vocês não conhecem. Mas aquela criança com a mãe na venda, e a criança vê lá os doces na vitrine, sabe? Aí fica ali com aquele olho aficionado no doce ali, e o balconista do outro lado fala assim: ô filhinho, pega aí um pouquinho de doce, pode pegar. E o menino ali olhando, sem se mexer, parado. Aí o balconista diz: pega, meu filho, um pouquinho de doce aí para você. E o menino ali, parado. Aí o vendedor vai, pega e coloca nos bolsos do menino. Aí a mãe sai envergonhadíssima e diz para o filho: meu filho, por que você fez isso? O moço pedindo para você pegar lá uns docinhos, você não pegou, e depois quando ele pega com a mão dele, você deixa ele botar no seu bolso, encher os seus bolsos. Por que você não pegou quando ele mandou? Aí ele falou: mãe, você já percebeu como as mãos dele eram bem maiores que as minhas? Pode ser. Você pode deixar
e pode querer trabalhar com suas próprias mãos. Você tem todo o direito, a gente tem livre-arbítrio. Pode fazer. Pode trabalhar sua própria vida com suas mãos. Mas você não pode esquecer que as mãos de Deus são maiores. E que quando Deus faz com as suas mãos, é sempre melhor. Sempre mais perfeito e mais completo. Então, o reino de Deus na nossa vida tem a ver com essa humildade, com essa fidelidade aos seus ensinos, em que a gente deixa Deus trabalhar conosco, para que nós nos tornemos instrumentos abençoadores. Então é isso. O reino de Deus tem a ver com o que Deus está fazendo dentro de você, com essa humildade e essa resistência que Ele está trabalhando em você. O reino de Deus tem a ver com seu relacionamento com Deus. Quanto mais contrito e quebrantado, maior o seu relacionamento com Ele. Quanto mais fiel aos ensinos de Jesus, maior o seu relacionamento com Ele. E reino de Deus tem a ver com o que Deus está fazendo através de você. E trabalhando em você para que você seja uma bênção para o reino dEle, para a obra dEle, para os propósitos dEle. Então eu queria encerrar essa mensagem pedindo que você faça isso, que você se deixe trabalhar por Deus, que você coloque sua vida nas mãos dEle. Mas muito especialmente, deixe Deus trabalhar com essas virtudes tão necessárias, as duas virtudes nas quais a palavra reino aparece, que é tornar você uma pessoa cada vez mais quebrantada e contrita, e tornar você uma pessoa cada vez mais resistente, fortalecida, na experiência com o seu amor, com a sua graça e com os seus ensinos. Que você deixe Deus fazer isso. Pelo menos não atrapalhe conscientemente, porque a gente atrapalha sempre, mas que pelo menos a gente atrapalhe sem perceber. Mas não percebendo e querendo atrapalhar, que aí fica inclusive mais fácil para Deus retomar as coisas e para Deus consertar. Eu queria orar por você. Se você quer ser um instrumento nas mãos dEle, se você quer ser trabalhado por Deus, se você quer que o reino de Deus que está sendo operado dentro de você, no seu coração, na sua mente, possa fazer transformações na sua vida, na sua maneira de ser, na sua conduta, no seu comportamento. Se você está com o propósito de se tornar um instrumento valioso nas mãos de Deus, usado por Ele, para abençoar as pessoas que estão ao seu lado e a sua família, e ser uma testemunha fiel desse evangelho e desse reino, eu quero orar por você. Quero orar sim, essa noite, colocando a sua vida no altar do Senhor. Se você deseja isso, fique em pé aí no lugar em que você está, e eu quero orar por sua vida e orar por você. Isso. Se você nessa noite está dizendo, eu quero isso, eu quero que o Senhor trabalhe isso em mim, e que o reino dEle na minha vida seja cada vez mais visível e concreto e verdadeiro. É assim, Senhor, que nós respondemos a Tua palavra, nos colocando no Teu altar. É no Teu altar que nós somos quebrantados. É no Teu altar que ficamos contritos. É no Teu altar que temos experiências com Tua graça, com Teu amor e com Tua misericórdia. É no Teu altar que descobrimos quem somos, mas também descobrimos em quem Tu queres nos transformar. É no Teu altar que descobrimos nossas fraquezas, nossas fragilidades, nossos erros, nossos tropeços, mas é também no Teu altar que nossos pés e nossos passos são fortalecidos, e nossos pecados são perdoados,
e nosso coração é revestido pela tua justiça. É no teu altar que descobrimos o teu propósito para a gente. É no teu altar que nós nos tornamos fiéis aos teus ensinos. É no teu altar que nos tornamos fiéis a ti. É no teu altar que nos tornamos resistentes e fortalecidos. É no teu altar que vencemos as provações e aflições da vida. É no teu altar que vencemos as tristezas. É no teu altar que vencemos frustrações e fracassos. É no teu altar que o teu nome é glorificado por nossas vidas. É no teu altar que saímos transformados. É no teu altar que somos cheios do teu Espírito. É no teu altar que as tuas promessas se realizam em nossa vida. Por isso, Senhor, estamos no teu altar. Aqui estamos, para a tua glória, em nome de Cristo. Amém.